Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista. A live de hoje é bastante interessante, sejam bem-vindos. Eu vou estar tratando do novo posicionamento da Receita Federal sobre a não possibilidade de aplicação de alíquota zero do PIS e COFINS na revenda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de tocador, de higiene pessoal da Lei 10.147 de 2000 por empresas do Simples Nacional. Mas antes de esclarecer esse novo entendimento da Receita Federal, através de uma palestra que o auditor da Receita Federal fez e foi transmitida pelo canal do CRC Rio Grande do Sul no YouTube, é interessante que eu traga aqui o passo a passo da incidência monofásica desses produtos, da incidência monofásica do PIS e COFINS com relação a esses produtos constantes no artigo 1º da Lei 10.147 de 2000. Na realidade, tudo começa na Constituição Federal, onde lá no artigo 149, parágrafo 4º, possibilitou a instituição do regime monofásico em relação às contribuições sociais. Então, se a gente pegar o artigo 149, parágrafo 4º da Constituição Federal, assim prevê: a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez, onde haja aí a incidência concentrada numa única etapa, a incidência concentrada aí do PIS e da COFINS. Então, nós temos aqui a Lei 10.147 de 2000, cujo artigo 1º estabelece o seguinte: a contribuição, na realidade, para PIS, PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados com base nas seguintes alíquotas. Inciso 1. Incidente sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03 e nas demais classificações aí demonstradas, o PIS será 2,1% e a COFINS 9,9%. E a linha B, produtos de perfumaria, de tocador ou de higiene pessoal, classificado nas posições 3303 a 3307, e nos códigos 3401, 1190, o PIS será 2,2% e a COFINS 10,3%. Na realidade, quem vai recolher com essas alíquotas aí, e o PIS e COFINS vai ser concentrado com relação a essas mercadorias, produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria, de tocador ou de higiene pessoal, será concentrado o PIS e COFINS na indústria e no importador desses produtos. Aí o que acontece? Qual é a discussão? O artigo 2º da Lei 10.147 de 2000 prevê o seguinte: são reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso 1 do artigo 1º pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador, ou seja, o comércio atacadista ou varejista que revenda produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria ou de tocador, de higiene pessoal, cuja classificação estejam no artigo 1º, as linhas A e B da Lei 10.147 de 2000, na realidade são desonerados do PIS e COFINS porque a alíquota é reduzida a zero. O plus aí é o seguinte, é o parágrafo único que estabelece que o disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte simples, instituído na época pela Lei 9.317, 96, e que esse regime foi revogado posteriormente de acordo com o artigo 89 da Lei Complementar 123 de 2006,
que é o atual regime do Simples Nacional. Então você tem aí o fabricante, o atacadista, o varejista e o consumidor. O fabricante, o importador, lá na origem da etapa do ciclo aí de venda. Ali eu dei o exemplo de produto de higiene pessoal, que tem incidência monofásica com base nessa Lei 10.147 de 2000. Na realidade, o mecanismo da incidência monofásica é concentrar o PIS e a COFINS no fabricante e no importador, com a nítida finalidade aí de incrementar a arrecadação através de maior controle fiscal. A gente pode verificar que há uma elevação das alíquotas da contribuição para o PIS e a COFINS relativamente às receitas brutas decorrentes ali da venda dos produtos de higiene pessoal ou de qualquer produto que conste ali no artigo 1º da Lei 10.147 de 2000, na realidade, essa elevação da alíquota sobre a receita decorrente da venda desses produtos é nas pessoas jurídicas que promovam ali a industrialização e a importação, havendo aí uma desoneração do atacadista e varejista em que a aplicação da alíquota zero, permitindo aí a redução a zero às alíquotas dessas contribuições nas operações subsequentes de comercialização, como vocês podem ver aí no organograma. O que acontece, o que aconteceu na trajetória do Simples Nacional quando foi criado através da Lei 123 de 2006? No início, a lei que criou o Simples Nacional, que é a 123 de 2006, não previa a segregação com relação à revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica do PIS e da COFINS, para que houvesse aí uma redução do valor a ser recolhido. Só permitiu essa redução, essa segregação, para poder segregar como revenda de produtos com incidência monofásica ou venda de produtos com incidência monofásica, quando houve a alteração da Lei Complementar 123 de 2006 através da Lei Complementar 128 de 2008, que alterou o artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4, da Lei Complementar 123 de 2006, mas essa alteração, permitindo a redução do valor a ser recolhido do PIS e da COFINS, podendo aí segregar as receitas com incidência monofásica, e aí há uma redução do percentual do PIS e da COFINS, ou seja, vai incidir sobre a receita os demais tributos constantes na legislação do Simples, mas desconsiderando o PIS e a COFINS, só começou a valer a partir de 1º de janeiro de 2009. Atualmente, nós temos o artigo 18, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, que prevê essa segregação com incidência monofásica do PIS e da COFINS. E, de acordo com a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, tem essa previsão no artigo 25, parágrafo 6º, onde lá no artigo 25, parágrafo 6º, prevê o seguinte: a ME ou EPP que proceda à importação, à industrialização ou à comercialização de produtos sujeitos à tributação concentrada é a mesma coisa do que incidência monofásica. Para efeitos de incidência da contribuição para o PIS e a COFINS, deve segregar a receita decorrente de sua venda e indicar a existência de tributação concentrada para os efeitos das referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional os percentuais a elas correspondentes. Além disso, esse artigo 25 ainda incluiu um parágrafo 7º, onde prevê o seguinte: na hipótese prevista no parágrafo 6º, que foi esse que eu acabei de analisar,
estabelece o seguinte no inciso 1: a incidência da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS deverá ocorrer em observância do disposto na legislação específica da União, ou seja, quando a incidência monofásica do PIS e da COFINS deve considerar as regras da legislação específica da União sobre essa incidência monofásica, em que concentra lá na indústria e no importador a tributação do PIS e COFINS com alíquotas majoradas, diferente das alíquotas básicas do PIS e da COFINS, e desonera ali o atacadista e o varejista colocando uma alíquota zero. E aí o que acontece? A Receita Federal sempre orientou, se você pegar o Manual de Perguntas e Respostas do Simples Nacional, que consta no portal do Simples Nacional, dentro do portal da Receita Federal, você tem a pergunta 7.3, onde prevê o seguinte: como deve apurar o valor devido mensalmente no Simples Nacional, AME ou EPP optante que proceda à importação ou à industrialização de produtos sujeitos à tributação monofásica? Ou seja, essa pergunta diz como é que a indústria ou importador optante pelo Simples Nacional, que industrialize ou na realidade tem a receita de produtos de importação própria com incidência monofásica do PIS e COFINS, como deve apurar o valor dessas contribuições no regime do Simples Nacional? E a resposta é a seguinte: ela deve destacar a receita decorrente da venda desse produto sujeito à tributação concentrada em uma única etapa monofásica e sobre tal receita aplicar efetiva calculada a partir da alíquota nominal prevista no anexo 2, porém desconsiderando para fins de recolhimento em documento único de arrecadação DAS os percentuais correspondentes à contribuição para o PIS e a COFINS, ou seja, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º e inciso 1 e parágrafo 12 da Lei Complementar 123 de 2006, ou seja, empresa do Simples Nacional, fabricante ou importador de produtos com incidência monofásica do PIS e COFINS, deve segregar essas receitas de vendas dessas mercadorias com incidência monofásica, e aí o PG-10D vai desconsiderar os percentuais do PIS e COFINS no cálculo ali dos tributos no Simples Nacional. E no caso de indústria importador, vai recolher fora do Simples Nacional, através de DARF, com aquelas alíquotas majoradas, no caso específico aqui, com as alíquotas previstas lá no artigo 1º da Lei 10.147 de 2000, que trata da incidência monofásica de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e de higiene. Com relação ao comércio atacadista e varejista, vou colocar aqui o slide, lá no Perguntas e Respostas do Simples Nacional no portal da Receita Federal, traz a seguinte orientação. Pergunta 7.4. Como deve apurar o valor devido mensalmente no Simples Nacional, AME ou EPP optante que proceda à comercialização de produtos sujeitos à tributação monofásica? E aí tem a resposta. Ela deve destacar a receita decorrente da venda desse produto sujeito à tributação concentrada em uma única etapa monofásica e sobre tal receita aplicar a alíquota efetiva calculada a partir da alíquota nominal prevista no anexo 1 da Lei Complementar 123 de 2006, porém, desconsiderando para fins de recolhimento em documento único de arrecadação no DAS os percentuais correspondentes às contribuições PIS e COFINS. Então, além disso, traz uma orientação conforme solução de consulta COSIT, e solução de consulta COSIT tem efeitos vinculantes, número 173 de 2014, trazendo essa orientação, que o comércio atacadista ou varejista que revende mercadorias com incidência monofásica do PIS e da COFINS
deve segregar as receitas dessas vendas com incidência monofásica, e aí o aplicativo do PG10D vai desconsiderar as alíquotas do PIS e da COFINS para efeito aí de cálculo dos tributos no regime do Simples Nacional. E como, na realidade, se você pegar essa orientação aí de solução de consulta 173, eu tenho ela aqui, a Receita Federal orientava o seguinte com relação à interpretação do artigo 2º dessa Lei 10.147 de 2000, orientava o seguinte. Porque lá o artigo 2º, ele traz a alíquota zero da incidência com relação a esses produtos da Lei 10.147 de 2000, e aí, naquela resposta no Manual de Perguntas do Simples Nacional, o atacadista ou varejista, segregando com incidência monofásica a revenda desses produtos constantes nessa Lei 10.147 de 2000, como lá no artigo 2º dessa lei prevê a alíquota zero, esse atacadista e varejista optante pelo Simples Nacional não teria que pagar mais nada, nem dentro do Simples Nacional e nem fora do Simples com relação ao PIS e a COFINS. Então, além desse manual de perguntas e respostas do Simples Nacional, a Receita Federal, nessa própria pergunta 7.4, que trata da segregação de receita de revenda de produtos com incidência monofásica, quando a empresa optante do Simples Nacional for atacadista ou varejista, ela colocou essa orientação conforme solução de consulta COSIT 173 de 2014. O que diz essa orientação de solução de consulta COSIT? Diz o seguinte: para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008, na tributação pelo Simples Nacional das receitas provenientes da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, também chamado de incidência monofásica, inexistia amparo legal para, de qualquer modo, por exemplo, segregação de receita ou desconsideração de percentuais, alterar os percentuais relativos a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP. Contudo, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, o Simples Nacional passou a admitir a redução do valor a ser recolhido com relação às alíquotas do PIS e COFINS, quando o produto tem incidência monofásica, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4, e parágrafos 12 a 14 da Lei Complementar 123 de 2006. Se você abrir essa solução de consulta COSIT 173, os argumentos da Receita Federal foi o seguinte, que, na realidade, o parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, que diz o seguinte: o disposto neste artigo, ou seja, aplicar a alíquota zero na revenda desses produtos da Lei 10.147, quando a empresa não é indústria ou importador, ou seja, quando a empresa for comércio atacadista ou varejista. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte e simples. E aí a Receita Federal explica o que seria esse parágrafo único aí. Observe-se que esse artigo se refere ao chamado Simples Federal, instituído pela Lei 9.317 de 96, atualmente revogado pelo artigo 89 da Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o chamado Simples Nacional. Todavia, a partir das alterações promovidas pela Lei Complementar 128 de 2008, em especial a nova redação que se deu ao artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4 da Lei Complementar 123 de 2006, o Simples Nacional passou a admitir a redução do valor a ser recolhido com relação aos percentuais do PIS e da COFINS quando a incidência é monofásica dessas contribuições. Mas o que ocorreu a partir de março de 2021?
houve uma palestra do auditor fiscal da Receita Federal, através do canal do CRC no Rio Grande do Sul, sobre o posicionamento da Receita Federal em relação à não possibilidade de aplicar essa alíquota zero na revenda de produtos monofásicos da Lei 10.147 de 2000 por empresas do Simples Nacional. Nessa palestra, o auditor da Receita Federal explicou o seguinte: é entendimento da Receita Federal que os contribuintes que atuam no âmbito da revenda dos produtos do artigo 1º, inciso 1, alíneas A e B da Lei 10.147 de 2000, que eu esclareci no começo da live, que são medicamentos, produtos de perfumaria, de tocador ou de higiene pessoal, tem que fazer a revisão dos procedimentos em relação à tributação desses produtos. Pois, segundo o entendimento da Receita Federal, esses produtos, quando revendidos por empresas optantes pelo Simples Nacional, deverão ser tributados normalmente pelo PIS e COFINS no Simples Nacional. E qual a fundamentação que ele utilizou? A própria Instrução Normativa 1911/2019, que trata sobre PIS e COFINS, onde eu tenho aqui o artigo 406. Se vocês pegarem a Instrução Normativa 1911, tem lá, do regime tributário aplicável à revenda de produtos farmacêuticos, artigo 406. Esse artigo 406 diz o seguinte: estão reduzidos a zero as alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda de produtos farmacêuticos referidos no artigo 401 pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador. Ou seja, pode aplicar alíquota zero na revenda desses produtos farmacêuticos, o atacadista e varejista. Mas olha o parágrafo único que esse artigo 406 da IN 1911 de 2019 estabelece. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. E, entre parênteses, traz Lei 10.147 de 2000, artigo 2º, parágrafo único. Aqui eu acho que é um equívoco essa instrução normativa, porque uma instrução normativa, que é um ato complementar, está alterando a redação do próprio parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000. Porque o artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.147 de 2000 faz referência ao Simples, que era regido pela Lei 9.317 de 96. Mas se você pegar a atual IN 1911, ele, no parágrafo único, dá uma nova redação, dizendo que o disposto nesse artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Então, o que está dizendo aqui? Olha, começa atacadista e varejista, que revenda produtos farmacêuticos. A alíquota zero não vai aplicar para vocês. Então, nessa situação, a empresa do Simples Nacional, que não for importador ou indústria, vai, pelo que está aqui no artigo 406, parágrafo único, vai pagar normalmente o PIS e COFINS lá no regime do Simples Nacional, não podendo segregar. Só continua fazendo a segregação das vendas desses produtos com incidência monofásica, constante na Lei 10.147 de 2000, quem for importador ou indústria. Além disso, você tem lá o artigo 433 dessa mesma IN, que trata dos demais produtos constantes na Lei 10.147, onde o parágrafo único estabelece: o disposto no caput não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. O que é o artigo 433 caput? É a utilização da alíquota zero para os demais produtos constantes lá na Lei 10.147 de 2000. Além disso, o que o auditor da Receita Federal explicou?
e que eu não concordo. Primeiro, que eu não concordo com essa instrução normativa, porque está alterando a própria redação do artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.147, onde um ato complementar vai alterar uma lei. Então, para mim, isso não seria possível. Outra coisa também é o seguinte, vou colocar para vocês aqui uma decisão do STF, no recurso extraordinário com repercussão geral, fixou a seguinte tese. No recurso extraordinário 11.99021, com repercussão geral, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal a seguinte tese. É constitucional a restrição imposta à empresa optante pelo Simples Nacional ao benefício fiscal de alíquota zero previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, tendo em conta o regime próprio ao qual submetida. Só que o que eu não concordo? A gente tem que verificar o mérito, a controvérsia do processo, que resultou nesse tema aí, 1050, e que o auditor da Receita Federal entende que essa tese se aplica aos optantes pelo Simples Nacional, mesmo após as alterações que houve a partir de janeiro de 2009, quando pôde segregar as receitas de mercadorias sujeitas à incidência monofásica do PIS e da COFINS. Então, na realidade, esse recurso extraordinário 11.99021, com repercussão geral, tema 1050, que resultou nessa tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o processo de origem foi um mandado de segurança impetrado por uma empresa de perfumes e cosméticos. Ela distribuiu esse processo em 16 de 5 de 2008, na primeira vara federal Joaçaba. Na realidade, a controvérsia desse processo gira em torno de discussão aí do PIS e da COFINS pago indevidamente, porque não estava podendo, entendia essa empresa que estava pagando a maior, e na realidade ela teria que também desconsiderar o PIS e COFINS lá no Simples Nacional. Então, a controvérsia gira em torno de um período compreendido entre 1º de maio de 2001 até a data do protocolo desse mandado de segurança, que foi 16 de 5 de 2008. A alegação dessa empresa, nesse mandado de segurança, pedia liminar e que houvesse suspensão provisoriamente, a exigência do PIS e da COFINS englobados no valor dos tributos unificados pelo Simples, incidentes sobre a receita bruta da venda dos produtos previstos no artigo 1º da Lei 10.147 de 2000, autorizando a empresa, por consequência, não recolher os seus valores deduzidos ou do montante total a recolher a título do Simples Nacional. Então, pretendia essa empresa que fosse utilizado ali o mesmo benefício ali de alíquota zero previsto no artigo 2º da Lei 10.147 de 2000. Só que o pedido de liminar foi indeferido no dia 3 de 11 de 2008. O que essa empresa fez? Na realidade, essa empresa ela entrou com um recurso no TRF da 4ª Região, deixa eu colocar aqui. Então, essa empresa entrou com recurso no TRF da 4ª Região e também perdeu, onde houve a seguinte decisão lá no TRF da 4ª Região. O parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000 não é inconstitucional.
No tocante ao período de vigência da Lei Complementar 123 de 2006, restou consignado na sentença a ausência de previsão legal autorizando as pessoas jurídicas que aderiram a este regramento a reduzir o valor a ser recolhido para o caso de mercadoria sujeita à incidência monofásica de tributação do PIS e da COFINS. Ou seja, como eu falei, a controvérsia gira em torno do período que é, na realidade, compreendido entre 1º de maio de 2001 a 16 de 5 de 2008, período esse em que a lei complementar, tanto a lei do Simples Federal como a lei complementar 123 de 2006, ainda não tinha dispositivo legal prevendo a segregação dessas receitas para desconsiderar as alíquotas do PIS e da COFINS. Daí, tanto o juiz de primeira instância como de segunda instância deram a fundamentação de que havia ausência de previsão legal autorizando as pessoas jurídicas que aderiram a esse regramento a reduzir o valor a ser recolhido para o caso da mercadoria sujeita à incidência monofásica e tributação. Não há que se falar em inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000. Quando chegou no STF, é lógico que nesse período questionado, tanto a lei do Simples Federal como a lei do Simples Nacional 123 de 2006 não permitia a segregação das receitas de produtos sujeitos à incidência monofásica do PIS e da COFINS. E o STF, na realidade, por unanimidade de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, julgou constitucional o parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, que excluiu as pessoas jurídicas optantes pelo Simples aí. No julgado do STF fala Simples Nacional, mas ele julga esse período em que a legislação do Simples Nacional ainda não trazia essa redução das alíquotas aí do PIS e da COFINS quando há a incidência monofásica. E o ministro Marco Aurélio, no seu voto, ele disse o seguinte, a alegada contrariedade ao princípio da isonomia tributária não pode servir de alavanca para a criação de regimes híbridos, colhendo o que há de melhor em cada sistema. Isso porque o regime do simplificado de recolhimento de tributos previsto na Lei 123 de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, não é invalidado pela restrição prevista na Lei 10.147 de 2000. Então, no seu voto, o ministro Marco Aurélio também ele diz que havia ausência de previsão legal autorizando as pessoas jurídicas que aderiram a este regramento a reduzir o valor a ser recolhido para o caso de mercadorias sujeitas à incidência monofásica de tributação com relação ao PIS e à COFINS. Mas o que acontece? Se você pegar lá a fixação da tese, tem a expressão o quê? Dizendo que o artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, ele é constitucional e, na realidade, é constitucional a restrição, aí ele coloca para a empresa optante pelo Simples Nacional, mas no processo a gente tem que ver o mérito ali da questão, do que foi julgado. Então, eu entendo que esse auditor, ele interpreta aí a decisão do STF de forma aí, genérica, e nós advogados a gente tem que verificar a controvérsia ali. Então, entendo que o contribuinte ele pode entrar com medida judicial cabível para ser aplicado a atual regra da Lei Complementar 123 de 2006, que é poder segregar essas receitas com incidência monofásica, em sendo comércio atacadista e varejista, reduzindo as alíquotas do PIS e COFINS lá no DAS. O fato é que, se vocês verificarem essa palestra, esse pessoal
que está trabalhando aí com recuperação de tributos no Simples Nacional, retificando os PGDAs para trás, colocando como incidência monofásica e pedindo a restituição desse PIS e COFINS de 5 anos para trás, o auditor disse que vai indeferir esses processos todos, ok? Então, é importante que o cliente de vocês, a empresa que revenda esses produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene, saiba do risco fiscal. Mas tem a tese, existe a atual Lei Complementar 123 de 2006, cuja a redação ali do artigo 18, parágrafo 4º permite essa segregação dessa receita para desconsiderar aí as alíquotas do PIS e da COFINS. Nós tínhamos também entendimento da Receita Federal a esse favor no Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal em solução de consulta COSIT. O problema todo é a Instrução Normativa 1911. Muito obrigada. E Instrução Normativa 1911, exatamente, de 2019. Que instrução normativa é essa? Que eu entendo que ela se equivocou, porque onde uma instrução normativa, que é um ato normativo complementar de lei, vai alterar a redação do artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.147, cujo artigo 2º, parágrafo único dessa lei, trata do Simples Federal, com base na Lei 9.317 de 96, vem aí a Instrução Normativa 1911-2019, no artigo 406, parágrafo único, 433, parágrafo único, diz que a alíquota reduzida a zero não vai se aplicar para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Ali ele muda o termo, ele diz optantes pelo Simples Nacional. Ok? Então, ele não vai só indeferir o pedido de restituição de 5 anos para trás para quem retificou os PGDAs, porque tem profissionais só trabalhando com recuperação do que foi recolhido a maior ali do PIS e COFINS, porque de 5 anos para trás não foram segregados com incidência monofásica. Então, sendo comércio atacadista e varejista, muitos não segregam. E aí tem gente trabalhando com retificação desses PGDAs, trabalhando junto com a NCM, de acordo com o artigo 1º da Lei 10.147 de 2000, que traz ali as NCMs dos produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e de higiene pessoal sujeito à incidência monofásica. Aí esse profissional retifica os PGDAs de 5 anos para trás, faz um mega trabalho ali, junto com o XML das notas, com os PGDAs, e entra com pedido de restituição. Aconselho vocês entrarem no canal do CRC do Rio Grande do Sul, no YouTube, vejam essa palestra, Tributação Monofásica, que esse auditor disse que a Receita Federal vai indeferir esses pedidos de restituição. Ora, se vai indeferir, é lógico que quem está segregando dessa forma, no futuro vai ter problemas. Agora, na minha visão como tributarista, entendo que essa instrução normativa 1911 se equivocou e que a decisão do STF, que o auditor da Receita Federal ele está aplicando como regra, inclusive para os optantes do Simples, mesmo após aí as alterações que permitem reduzir a incidência, as alíquotas do PIS e COFINS lá no PGDAs, quando o produto está com incidência monofásica, a empresa, se ela for autuada, ela tem aí defesa para impugnação desse auto de infração e pode entrar com ação cabível para poder anular esse auto de infração. Na realidade, o que acontece? Você pode continuar segregando, porque existe isso é a visão da Receita Federal. Porque existe a Lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que permite você segregar. A única coisa que você tem que dizer para o seu cliente é que existe a previsão da lei, mas que a Receita Federal está usando a Instrução Normativa 1911, tá?
de 2019 e que pode ter esse risco fiscal. Quem vai decidir é seu cliente, se ele vai continuar segregando ou não, ok? Eu entendo que pode entrar com ação cabível discutindo com base no artigo da Lei Complementar 123 de 2006, que artigo esse que entrou em vigor em janeiro, a partir de janeiro de 2009, permitindo segregar esses valores para que reduzisse as alíquotas do PIS e da COFINS. Então, não existe ainda discussão na Justiça com relação ao novo dispositivo da Lei Complementar 123 de 2006. Essa tese que eu coloquei no slide, que é essa tese aqui, ó, do STF, a Receita Federal está usando de forma aí genérica, porque a tese realmente leva a erro. A tese, ela foi fixada da seguinte forma, o texto dela. No tema 1050, é constitucional a restrição imposta à empresa optante pelo Simples Nacional ao benefício de alíquota zero previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, tendo em conta o regime próprio a qual submetida. Só que todo o mérito, a controvérsia do processo gira em torno dos períodos aí, que eu anotei aqui, porque eu peguei o processo desde o início, desde a impetração do mandado de segurança, o indeferimento da liminar, o recurso no TRF da 4ª Região. Então, o período questionado no processo foi 1º de maio de 2001 a 16 de 5 de 2008, legislação que vigorava a legislação do Simples Federal e, posteriormente, a Lei Complementar 123 de 2006, que ainda não tinha a redação do artigo 18, parágrafo 4º-A, deixa eu verificar se é o 18, parágrafo 4º-A. Na época era 18, parágrafo 4º, inciso 4. Atualmente é o 18, parágrafo 4º-A, que permite segregar esses valores. Então, entendo que isso pode ser discutido na Justiça, permitindo que a empresa optante pelo Simples, na condição de comércio atacadista ou varejista, continue segregando. Mas o cliente de vocês tem que saber do risco fiscal, em que, para ele continuar segregando, ele tem que ter um jurídico que já fique atento de que no futuro auto de infração acione aí o jurídico ou pode entrar preventivamente na Justiça para conseguir uma liminar para continuar aí segregando, ok? Avisos que eu vou dar aqui para vocês com relação aos próximos cursos. Ó, semana que vem, quinta-feira, eu vou estar ministrando o curso. Agora eu estou com o ensino telepresencial, no auditório aqui da MG Treinamentos. Quem quiser pode vir de forma presencial, mas vai ser transmitido também. E aí, quem quiser assistir de casa ou do seu escritório vai receber um link para poder ser por videoconferência. Então, o ensino telepresencial, as aulas vou ministrar de forma presencial com transmissão ao vivo. E aí o aluno pode decidir. Esse curso do dia 17/3 é voltado para ICMS do Rio de Janeiro, para bares, restaurantes e similares, no que se refere ao benefício fiscal de crédito presumido e outras operações realizadas. Eu vou estar falando do cálculo do diferencial de alíquotas com base dupla. Vou estar falando também da Lei 9.355 de 2021 e Decreto 47.834 de 2021
onde eu vou estar demonstrando o cálculo e lançamento na FD ICMS, IPI do crédito presumido, lançamento na FD ICMS, IPI do estorno do crédito, emissão da NFCE, como é que é o cálculo do FOT, as regras do regime de substituição tributária. Então, também vai começar no dia... Deixa eu verificar aqui. No dia 19/3, a nova turma do curso de Analista Fiscal, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, onde também é um ensino telepresencial. O aluno poderá assistir às aulas de forma presencial no nosso auditório e acessar o curso de qualquer lugar que tenha internet. E também, para quem não sabe, eu tenho a assinatura de cursos online, tem lá uns 10 cursos já gravados, que você paga um único valor e vai ter acesso por 12 meses. Eu acho que eu tenho até o vídeo dos cursos, ó. Não sei se dá para escutar. Não sei se vocês escutam. Na realidade, se vocês forem no site da MG Treinamentos, na página principal, tem falando da assinatura, vocês podem clicar em Leia Mais e lá vai dizer quais são os cursos que vocês vão ter direitos, e eu estou sempre colocando novos cursos gravados e vai ter direito a certificado, tem direito a tirar dúvida comigo, ok? Então, o que eu tinha que passar para vocês é isso, esse alerta aí, principalmente o pessoal que está trabalhando com recuperação de tributos do PIS e COFINS com esses produtos com incidência monofásica voltado para produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal. Então, eu vou me despedir aqui de vocês. Vou encerrar a live.